Hoje no programa nós vamos falar de acessibilidade, vamos falar também de educação inclusiva. Eu estou recebendo aqui um convidado que inclusive participou ontem aqui, quinta-feira, de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia sobre acessibilidade e educação inclusiva no Ceará. O encontro foi realizado no complexo de comissões aqui da Assembleia, na Comissão de Educação. E o debate foi proposto pelos deputados professor Teodoro e Raquel Marques. E eu estou recebendo aqui, ele é um militante desta causa. Ele é cearense, mas está radicado no Rio de Janeiro desde 1960. Tem 62 anos, é jornalista e é escritor. Ele já trabalhou nos jornais Correio da Manhã e Globo, dirigiu sua própria empresa de comunicação, atuou também em organizações não governamentais, como a Qualivida e BDD Terra dos Homens. Integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, de 2008 a 2012, e atualmente integra a ONG Sociedade pela Responsabilidade Pública e o Fórum Nacional de Educação Inclusiva. Ele lançou agora em outubro um livro, Assimétricos Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência. A obra dele trata da história dele como cadeirante, após perder uma perna devido a um câncer, e a sua militância na causa. Foi lançado, inclusive, o livro dele, que é este aqui, foi lançado ontem na audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Eu recebo muito prazer aqui no programa o cearense, jornalista, Andrei Bastos. Ele está aqui comigo, é com ele o programa Questão de Ordem de hoje. Você participa do programa pelo nosso Disque Assembleia, esse número que está aí no seu vídeo. Essa ligação é gratuita, 0800, você liga, você interage com a gente, você pode dar opinião, você pode fazer sugestões, pode mandar críticas também, claro, e você pode sugerir temas para futuros programas que a gente vai realizar aqui. Aliás, este programa é uma feliz coincidência, porque este tema, acessibilidade, ele é sempre um tema muito recorrente nos nossos telespectadores, que nos mandam, não é, através deste número, sugestões para que a gente aborde este assunto, porque este assunto é inesgotável. Não é? Eu posso realizar N programas focando a questão da acessibilidade, até porque as cidades brasileiras são praticamente inacessíveis, é um drama ser cadeirante nas cidades brasileiras. Não é só Fortaleza não, qualquer cidade brasileira, umas melhores do que as outras, mas é um drama, e a gente vai ouvir esse testemunho aqui no programa a partir de agora com o Andrei Bastos, que está aqui comigo, é o meu convidado no Questão de Ordem. Andrei, tudo bem? Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Questão de Ordem. Boa noite, Renato. É um enorme prazer estar aqui com você e com os meus conterrâneos. Isso. Né? O senhor deixou o Ceará em 60, isso? Com 9 anos de idade. Voltei algumas vezes para visitar a família e tudo, mas está sendo agora uma viagem diferente porque o Fortaleza cresceu muito. É uma cidade inteiramente nova para mim. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o livro Assimétricos Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência, Andrei Bastos. Esse livro é da editora Ponteio, foi lançado agora no Rio, em outubro, e tem na contracapa, tem dois textos muito interessantes. Do jornalista José Casado, diz o seguinte: avisa ao leitor, se espera encontrar aqui no livro algo do tipo profundo mergulho na condição humana, devido à história de vida do Andrei, nem comece. Este é um livro militante, escrito por alguém que briga todos os segundos de cada dia por liberdade, o elementar respeito aos direitos civis dele e de sua comunidade. Parece simples, mas não é, diz aqui o José Casado. E a Isabel Maior, médica, professora, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, diz aqui: cada um dos artigos de Assimétricos, que é o livro, faz refletir sobre a opressão sob a qual vivem as pessoas com deficiência. Diferentemente de pesados textos de monografias, teses ou compêndios recheados de leis, políticas e programas, o passeio por esta coletânea é um prazer. Com sua leveza, apesar do viés de denúncia, Assimétricos consegue ser uma interessante atualização em direitos humanos, devidamente entremeado por vivências para lá da imaginação. Por isso mesmo, diz ela, cativa. Andrei, isso aqui é toda a tua história a partir do momento em que você ficou cadeirante, que você precisou enfrentar
a dura realidade da cidade. E é porque você mora no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma certa preocupação de acessibilidade, pelo menos a preocupação lá, pelo que eu sei, começou bem antes, por exemplo, que aqui em Fortaleza. Começou, mas não continuou. Não continuou. Como muitas coisas nesse país. Agora, esse livro, Renato, ele é a reunião de textos que eu venho publicando desde 2005, de 2005 a 2012, nos jornais, principalmente no Globo, em sites, enfim, em outros veículos de comunicação. E aí eu concluí que eu precisava reunir esses textos que estavam dispersos, tanto no tempo quanto no espaço, quer dizer, em vários veículos, reunir num livro para dar uma maior efetividade, né, a essa reflexão sobre os problemas das pessoas com deficiência. Muito bem, eu vou dar até aqui um foco aqui no livro, o Andrei. Este livro está à venda aqui em Fortaleza, porque de repente os telespectadores podem se interessar. Como é que as pessoas podem adquirir o teu livro? A editora vai colocar o livro nas livrarias, principalmente na Livraria Cultura, aqui de Fortaleza, sim. Mas de imediato esse livro já pode ser comprado nos sites das livrarias Cultura, Saraiva e Livraria da Travessa. Quer dizer, essas livrarias já vendem nos seus sites, então as pessoas de qualquer lugar do país ou do interior podem comprar pela internet que eles entregam. Você virou militante deficiente, evidentemente, quando você ficou cadeirante. Quer dizer, você como um jornalista não tem nada atualizado, claro que você sempre militou nessa causa. Né? Até como homem de esquerda, porque você já me disse aqui que militou na esquerda. Mas, como militante, foi a partir de quando que você ficou cadeirante? Pois é, Renato. Na verdade, essa é uma grande ironia da minha vida. Porque eu me engajei na luta das pessoas com deficiência ainda com as duas pernas. Porque eu fui participar da campanha da técnica de ginástica artística Georgette Vidot, que é paraplégica, e assumi um compromisso com ela que não se esgotava na eleição. Eu deixei claro que eu estava assumindo o compromisso de uma luta política que ia além da luta partidária ou da eleição dela, que era a das pessoas com deficiência. Ela se elegeu e eu fui trabalhar como assessor de comunicação. Ela se elegeu? No gabinete. Se elegeu deputada estadual no Rio de Janeiro. Certo. E eu já trabalhando... Por qual partido ela? Na época, ela entrou para o PPS. PPS. E nós já estávamos trabalhando, então, na Alerj, né, quando eu precisei amputar a perna. E me tornei uma pessoa com deficiência de fato. Essa é que eu considero uma grande ironia na minha vida. E como você falou da minha experiência de luta política, quer dizer, que começou lá nos anos 1960, no movimento estudantil, na luta contra a ditadura, essa coisa toda, eu procurei trazer a minha experiência de luta política para essa causa. E cheguei à conclusão de que a melhor maneira que eu tinha de contribuir para essa luta era escrevendo que era o que eu sabia fazer, que era a minha profissão. Eu era jornalista e sou jornalista. Passei a publicar esses artigos. E, por incrível que pareça, quando você me perguntou como é que estava a acessibilidade no Rio de Janeiro, o primeiro artigo que eu publiquei chama-se O Deficiente Transporte Coletivo. Que, aliás, é deficiente não só para os deficientes, para todo mundo. Né? É um negócio gravíssimo no Brasil. Nós não temos transporte público de qualidade e está aí o nosso sistema caótico, que o Brasil investiu ao longo dos anos no modal automóvel, que é um modal absolutamente anticivilizatório. Né? Você todo mundo andar de carro, não cabe. Daí o resultado. E como, aproveitando o nome do seu programa, questão de ordem, né, quer dizer, eu sempre digo, os problemas, a luta pela emancipação das pessoas com deficiência é uma luta que beneficia a toda a sociedade. Porque tem um ditado que diz, onde passa uma cadeira de rodas, passa qualquer um. Isso tem um significado, um simbolismo, que diz o seguinte, se os direitos das pessoas com deficiência, em qualquer campo, né, no trabalho, na educação, enfim, forem atendidos, a sociedade terá, vamos dizer assim, dado um grande salto civilizatório e que beneficiará a todos. O que falta para
investirem realmente em educação inclusiva, o Andrei, eu estou vendo aqui, em 2011, você deve conhecer muito bem, o governo da presidente Dilma lançou, em novembro de 2011, dia 17, o programa Viver Sem Limites, que é um plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Como tudo no Brasil, se lança o plano, etc., a toda uma parafernália midiática, etc., etc. O governo federal previa investir até 2014, para o ano, quer dizer, que é o período do mandato dela, 7,6 bilhões, não é, nos entes federados, em ações para incluir as pessoas. Quanto disso, você tem informação, quanto disso realmente saiu do papel? Porque prever não significa gastar. Porque as questões têm que ser concretas, quer dizer, esse dinheiro está sendo investido, isso redundou em quê, na sua opinião? Renato, como todas as outras coisas e grandes projetos no Brasil, isso anda muito pouco. De qualquer forma, o que já foi feito, eu quero deixar claro que eu não sou filiado a nenhum partido e nem, vamos dizer assim, ligado de qualquer modo. Então eu reconheço... Você já foi filiado a um partido que era o PPS? Fui partido, mas saí. Mas eu reconheço, vamos dizer assim, as coisas boas porque eu sempre penso em termos de Estado e não de governo. Então, durante o governo Lula, saiu o decreto 5296, foi promulgada a Convenção da ONU como equivalência de emenda constitucional, tudo isso. Então, toda essa questão da pessoa com deficiência avançou muito nesses últimos anos. Esse programa, agora do governo Dilma, ele é uma coisa muito boa, muito... Se sair do papel. Se sair do papel. Né? E tem, inclusive, no bojo dessas novidades, né, boas para a sociedade, para as pessoas com deficiência, um plano nacional de educação também. Né? Que é muito bom, mas eu já vi uma crítica a ele. Discutido. Tem muita, quer dizer, é muito teórico, né? Quer dizer, tem que se colocar na prática também. Porque... Sim. Mas veja bem, quer dizer, as coisas começam mesmo no pensamento, na teoria, porque esse pensamento reflete uma vivência prática. Embora o Brasil esteja tão atrasado que a gente precisa acelerar um pouco. Precisa acelerar, sem dúvida. Eu sou muito atrasado. Sem dúvida. Mas se você pensar que há muito pouco tempo as pessoas com deficiência não tinham a presença que têm hoje em dia na sociedade, eu mesmo, que estudei também arquitetura, quando eu estudante de arquitetura, eu nunca ouvi falar de acessibilidade. Não existia essa cadeira, não existia essa preocupação, não existia nada disso. Você fez arquitetura e depois mudou... Eu já era jornalista. E fui tentar um sonho de adolescência com arquitetura, mas só fiz a escola, nunca pratiquei nada. Né? Então, sou um arquiteto formado também. Mas nunca militei na área. Né? Então, eu acho que essas questões são muito novas de fato. Né? E nós precisamos discuti-las intensamente e agora é o momento de discutir, porque o Plano Nacional de Educação, por exemplo, ainda não foi nem aprovado pelo Congresso. Vai ser aprovado, votado na próxima semana, terça-feira. Mas o texto original desse plano, ele era muito bom para as pessoas com deficiência porque preconizava a chamada educação inclusiva. Isso quer dizer o quê? Que todas as crianças com deficiência têm o direito de frequentar o ensino regular, as escolas regulares, e não apenas e exclusivamente as escolas especiais, que era o que acontecia no passado. Ora, nós sabemos aí, estatisticamente, que a maioria quase absoluta das crianças e das pessoas com deficiência tem plena capacidade de frequentar uma escola de ensino regular. Então, eu não entendo por que alguns parlamentares, e aí nós temos, o Renato, e isso me faz muito feliz agora com essa minha vinda ao Ceará, porque nós temos aqui parlamentares como o Inácio Arruda, o José Pimentel e a própria Raquel Marques. O Eunício Oliveira, Raquel Marques. Que estão trabalhando a nosso favor e a favor de toda a sociedade brasileira, defendendo o texto original do PNE, que prevê essa educação inclusiva. Já outros políticos estão querendo acabar com essa história e favorecer as escolas especiais. Eu não tenho nada contra as escolas especiais, muito pelo contrário. Eu acho que elas podem, sim, atuar colaborando com as escolas com ensino regular
para que essas escolas de ensino regular se capacitem para atender as crianças com qualquer tipo de deficiência. O que elas não podem fazer é tentar se manter privilegiadas como tendo o monopólio das crianças com deficiência. Isso é as crianças com deficiência têm que ter a opção. Não só a opção, elas têm que ter a oportunidade, Renato, porque uma criança com síndrome de Down, que tenha, vamos dizer assim, 60% da capacidade intelectual do que se considera a média do ser humano, ela tem direito a exercer plenamente esses 60%. Sabe, assim como existem pessoas ditas normais que são mais ou menos inteligentes, isso é fato. É verdade. Né? Então, elas convivem na mesma sala de aula com pessoas que são bem mais inteligentes. Exatamente, então elas só fazem parte desse amplo espectro humano. E elas a situação que mais favorece o desenvolvimento da criança com deficiência. Eu, inclusive, no livro faz parte um capítulo que é sobre a inclusão da criança com deficiência na educação infantil, porque eu entendo que é aí que é a chave do problema. Se nós trabalharmos pela inclusão da criança com deficiência na educação infantil, nós vamos resolver o problema da inclusão do conjunto das pessoas com deficiência em muito menos tempo. Agora, o bom, e aí eu concordo contigo, André, é que a questão dos deficientes, ela, de certa forma, está na ordem do dia. Quer dizer, nunca se falou tanto nisto, né? É tema de campanha eleitoral já, que nunca era. As pessoas, os candidatos se comprometem, embora alguns depois não cumpram, mas há um compromisso e, portanto, há legitimidade para se cobrar a partir do momento que o sujeito lança documentos, se compromete, etc. Há hoje toda uma preocupação que os prédios públicos sejam acessíveis, quer dizer, algo realmente está acontecendo. Isso aí você tem toda a razão. Basta você ver o seguinte, que o último censo do IBGE detectou que 24,5% da população brasileira tem alguma deficiência. Se você somar a isso pelo menos uma pessoa, que uma pessoa com deficiência tem um marido, uma esposa, um filho, um pai, enfim, pelo menos uma, você já dobrou esse contingente. E não é à toa, nós sabemos que banqueiro não bate prego sem estopa. Por que, Renato, que os bancos são acessíveis? Por que a FEBRABAN, sabe, se preocupou em tornar o sistema bancário acessível para as pessoas com deficiência? Porque ela sabe que as pessoas com deficiência movimentam 100 bilhões de reais por ano. É uma baita de uma clientela. Exatamente. Então, por que alguns parlamentares trabalham no Congresso Nacional pelo retrocesso na questão da educação? Isso é que eu não entendo, porque as escolas especiais elas não podem se recusar a ter esse papel de se somar ao ensino regular para ampliar o alcance da inclusão das crianças. É esse o problema. Andrei, eu vou pedir aqui rapidamente o intervalo, a gente volta já com questão de óbito. Estou aqui com o Andrei Bastos, ele é um cearense radicado no Rio de Janeiro, mora em Copacabana, não é? Copacabana. Belíssima praia de Copacabana, tão cantada, né, em verso e prosa. Ele tem 62 anos, é jornalista e escritor e é um militante da causa do deficiente. Inclusive, acaba de lançar esse livro aqui, Assimétricos, Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência, que vocês podem procurar nas melhores livrarias aqui de Fortaleza. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já.
governo do estado acaba de entregar mais uma policlínica regional, agora em Tianguá. Os moradores de Tianguá, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Ubajara e Viçosa do Ceará poderão realizar consultas e exames sem descer a serra da Ibiapaba. O Ceará agora tem 12 UPAs, 16 policlínicas e 17 CELS, que junto com os novos hospitais regionais estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo Ceará. A vida pode ser mais que isso. Viaje pelo Brasil. Aproveite que o Viaja Mais Melhor Idade voltou e voltou ainda melhor. Se você tem 60 anos ou mais, é aposentado ou pensionista, conta com vantagens, descontos exclusivos e crédito facilitado para viajar pelo Brasil. Acesse viajamais.gov.br e viva o melhor da vida. Viaje pelo Brasil. É bom para você, é bom para o país. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de acessibilidade, estamos falando de educação inclusiva. Eu estou aqui com um militante, não é, que é um cearense, jornalista. Ele é formado em arquitetura, contou agora no primeiro bloco, embora nunca tenha exercido, e é escritor, tem 62 anos e desde 1960 radicado no Rio de Janeiro. O Andrei Bastos, que está aqui comigo e veio participar de uma audiência pública sobre educação inclusiva. Foi realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu achei muito interessante, quando você citou aí os políticos, citou inclusive 2 políticos do PT, que é a Raquel, porque tem um texto teu aqui, mais um século de mãos amarradas, você diz claramente que é de oposição ao PT e ao Lula, mas mesmo assim reconhece que no governo do presidente Lula muitos avanços foram conseguidos na causa. Isso é interessante. Embora você tenha suas convicções, não é, de não fechar com as posições do PT quanto partido, mas reconhece que no governo do Lula, né, avanços significativos ocorreram. Isso é muito interessante. Eu abri aqui, coincidentemente, nessa página, na hora que você estava falando aí, citando inclusive políticos que estão abraçados com esta causa, que também é sua, e que pertencem, né, a um partido que, politicamente, você não fecha. Isso é importante. Mostrar, porque você tem a justeza de reconhecer. Perfeito, nos sem contratos. dúvida Não é nenhuma. isso? Isabel Maior, que me honrou escrevendo o prólogo desse livro, foi secretária nacional da pessoa com deficiência nos 8 anos do governo Lula. E somos grandes amigos e companheiros de militância. Legal isso. Então, e ela que, vamos dizer assim, despertou essa minha visão mais abrangente de que o que interessa são políticas de Estado e não de governo. Isso. Então, seja lá que governo for, nós podemos ter políticas públicas consequentes e absolutamente perfeitas para a população. É isso que o Brasil precisa, inclusive, aprender a E como pensar você como falou Estado. bem, política de Estado, não é uma coisa que se encerra num ou no outro governo. Exatamente. É uma coisa que tem que permear os governos e seguir para frente. Exatamente. Isso se dá no plano federal, no plano estadual, porque no plano estadual a gente vê, para citar o exemplo do Rio de Janeiro, quando o Brizola construiu os Brizolões, uma experiência educacional fantástica com Darcy Ribeiro. Isso. E o governador seguinte Acabou Moreira Franco. com aquilo. Moreira Isso Franco. é uma Absurdo. idiotice, na minha opinião. É. E se o projeto do CIEPS tivesse sido dado continuidade, o Rio não seria talvez tão violento. Aliás, se a educação fosse prioridade do Brasil, a gente não estaria vivendo essa epidemia de violência Sem que dúvida estamos nenhuma. vivenciando de Sem norte a dúvida sul deste país. É uma coisa Sem absurda. dúvida nenhuma. A saída nisso aí é educação, não tem outra saída não. Pois é. E aí, pegando o gancho da educação, quer dizer, a acessibilidade, a inclusão no mercado de trabalho, né? Todas as questões das pessoas com deficiência, que eu chamo de questões adultas, elas podem ser resolvidas com uma rapidez muito maior se a gente começar a resolver o problema da infância, da inclusão da criança com deficiência. Porque em 1 ou 2 gerações a gente resolve uma coisa que talvez leve aí umas 5 gerações, sei lá quanto tempo, né, para resolver, a gente só pensando nas questões adultas. Verdade. Por isso que eu insisto nessa tecla do Plano Nacional de Educação do governo,
que está aí para ser Que não aprovado. é bem do governo, é da sociedade, é do Congresso, é dos deputados, dos senadores. Eu até usei mal o termo governo. É porque o plano não pode ser apropriado por este ou aquele governo, porque, na verdade, ele é o resultado de um debate da própria sociedade. E foi isso que aconteceu. Não é uma coisa de governo. É uma coisa, inclusive ele está sendo votado e debatido no Congresso, sendo emendado, muitas sugestões já foram acrescentadas, portanto, ele é um plano da sociedade brasileira. Sim, mas aí é que podem acontecer coisas desagradáveis, porque alguns políticos que têm os seus, vamos dizer assim, campos eleitorais, os seus eleitores dentro dessa área da educação especial, elas querem manter, vamos dizer assim, essa situação de privilégio. Mas não é um privilégio puramente financeiro. Por que financeiro, eu digo? Seria um privilégio muito pequeno, uma vantagem muito pequena. O governo, o Estado, paga uma matrícula para a criança do ensino regular e paga uma matrícula para a criança com deficiência. Se a criança com deficiência frequenta a escola de ensino regular e a escola especial, ela recebe duas matrículas, dois dinheiros. Né? E no caso de uma escola só reunir as duas coisas, ela receberá os dois dinheiros, que é uma situação que pode existir para as chamadas escolas especiais hoje em dia. Mas eu considero isso muito pouco para que justifique um interesse em manter esse monopólio. Eu acho que o interesse real está, vamos dizer assim, nos votos que essas comunidades proporcionam para determinados parlamentares, né, que querem manter essa sua clientela na ignorância de que a inclusão se dará de maneira mais efetiva, colocando as crianças com deficiência nas salas de ensino regular. É aí que elas terão as melhores oportunidades de se desenvolverem intelectualmente, de participarem plenamente como cidadãs na sociedade brasileira. André, eu queria usar teu exemplo para a gente falar um pouco aqui de acessibilidade. Você mora em Copacabana, quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é que fica, não é? Perto onde você mora tem a estação do metrô, né, que passa ali perto, ali por trás, na Nossa Senhora de Copacabana, que é aquela... Siqueira Campos. A Siqueira Campos. Eu queria que você relatasse aqui o seguinte, qual é a dificuldade que você sente, por exemplo, você sai de Copacabana e vai para a Alerj, que é no centro. Inclusive é um prédio muito bonito, não é? O Palácio Tiradentes, etc, etc. Qual é o problema que você sente? Você sai, você vai, é cadeirante, e aí? Como é que faz? Tem ônibus? Tem van? Como é que você chega no metrô? Quais são as dificuldades? Renato, ontem... É porque lá tem metrô, porque tem cidade brasileira que não tem metrô. Ontem a Márcia, vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência aqui do Ceará, ela, num determinado momento, disse que a inclusão, até a propósito da educação inclusiva, disse que a inclusão começava dentro de casa. E eu dei prosseguimento à fala dela dizendo, e a exclusão começa na porta de casa. Porque a gente não vê os cadeirantes, as pessoas com deficiência nas ruas e elas são em tão grande número? Porque elas não conseguem sair de casa. Eu sou um privilegiado, eu tenho um automóvel, né? Estaciono perto de casa, estaciono na porta do meu trabalho, enfim, por aí vai. Mas, até uma vez que eu tive que deixar o meu carro na oficina, eu peguei a minha cadeira de rodas e disse, vou, quando a prefeitura de lá anunciou, nós soltamos 500 ônibus adaptados a eles, quero ver esses 500 ônibus. Eu fui para lá. Né? Passou quanto tempo esperando o ônibus? Hein? Passou quanto tempo esperando? Não só isso. Eu fiz uma fila de ônibus parados ali, porque o primeiro o equipamento quebrou, ficou com aquela língua de fora, não podia seguir, tinha que esperar o reboque. O segundo, os caras não sabiam operar e aí travaram todo o negócio. E o terceiro, não tinha, quer dizer, não tinha nem, como se diz, aquele negócio de manipular a máquina. Sim. Ou seja, eu fiz uma fila de 3 ônibus... E não saiu do lugar. E não saí do lugar. Se eu tivesse um compromisso de hora marcada, eu já tinha perdido. Como um cidadão cadeirante que eu conheço de Campo Grande, que teve que pedir demissão de um emprego que ele conseguiu na Light, porque ele não conseguia chegar na hora. Nunca. É absurdo. Entendeu? Então, e ele é cidadão igual aos outros, paga impostos, e aí? E a cidade, ele tem direito também de circular na cidade. Então a situação é tão tremenda
que a atualidade de textos que eu escrevi em 2005 permanece. O primeiro artigo, chamado O Deficiente Transporte Coletivo, porque quem é deficiente é o transporte coletivo, é a sociedade, não é o cadeirante. Né? É verdade. Então permanece atual, porque o problema está longe de ser resolvido. E as calçadas? Quer dizer, não é só o ônibus, você não consegue nem chegar no ponto de ônibus, porque as calçadas, até no Rio de Janeiro, é um problema grave com aquela história de pedras portuguesas. Pedras portuguesas. Onde você mora ali, tem muita, né? Pois é. As calçadas são terríveis. Até um dos últimos artigos que eu publiquei, que não está nesse livro, está lá no próximo. Os cadeirantes para as mulheres de salto alto, né? Muito complicado. Eu chamei de pedras cariocas, porque não são pedras portuguesas. As pedras cariocas impedem qualquer... Porque não é também só o cadeirante, Renato. O cego. O cego também vai se atrapalhar ali. Complicado. Sabe? As pessoas que têm qualquer tipo de mobilidade reduzida, os idosos, as mulheres grávidas, está todo mundo mal nessa fita. Ô Andrei, você integra o Fórum Nacional de Educação Inclusiva, é isso? Isso. Você ainda está participando desse fórum. Você representa lá quem? Essa ONG, Sociedade pela Responsabilidade Não. Pública? Me fale um pouco da ONG e do fórum. Essa ONG ela foi criada em 2011 por causa das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro. E agora está uma enchente horrível. Pois Rio, é. Né? Uma chuva lá que alagou tudo. Né? Exatamente. Eu vi uma cena dantesca, né? Quer dizer, como a questão civilizatória neste país ainda engatinha. É impressionante. Quer dizer, em plena enchente, as pessoas padecendo, mais de 4 mil desabrigados, pessoas morreram, e o sujeito cobrando para atravessar uma pessoa do outro. Isso é um absurdo. Quer dizer, isso é um completo absurdo. Quer dizer, o que mostra, não é, do cinismo brasileiro. Absurdo, que o Nelson Rodrigues já falava nisso, né, que o brasileiro é cínico à beça. Como é que alguém quer se aproveitar de uma desgraça, de uma tragédia, para faturar algum? É um absurdo isso. Não, e isso vai do sujeito que cobra para atravessar uma rua, né, inundada, ao prefeito que desvia verbas de flagelados. Sim. Sabe? Então, isso daí, a meu ver, é crime hediondo. Isso deveria ser punido severamente. É verdade. Porque mata muito mais do que qualquer guerra por aí, se a gente for ver os números resultantes disso. Bom, então essa ONG, ela visa exatamente... responsabilizar os gestores, as autoridades públicas, por dolo ou incúria. Quer dizer, esse prefeito que desviou verbas e outros tantos. E nós também reconhecemos o valor daqueles que se destacam, vamos dizer assim, na sua exemplaridade de responsabilidade pública. Esse ano, agora, nós premiamos a doutora Ângela Tenório, que talvez... É de onde ela? Ela é do Rio de Janeiro. E ela apareceu numa reportagem da televisão. Não, ela é uma médica. E num plantão médico, ela foi entrevistada e o hospital onde ela estava trabalhando estava repleto de gente para ser atendida, ela estava sozinha. Como já é de praxe, né, nos hospitais públicos brasileiros. Exatamente. E ela desabafou diante das câmeras de televisão de uma emissora, dizendo o absurdo que era o serviço médico, enfim, que a situação caótica em que os médicos estavam vivendo e continuam vivendo no Rio de Janeiro. Então, ela foi premiada por nós esse ano como uma merecedora, né? Claro, ela teve um ato cidadã. Né? Exatamente. Dizer, não é porque ela trabalha no hospital que ela vai tentar encobrir a ineficiência do público, e que é notória. Né? E nós optamos até por premiar e reconhecer o valor dos, vamos dizer assim, funcionários públicos menos graduados. Quer dizer, não estamos preocupados em premiar quem está lá em cima, na hierarquia do funcionalismo público, né? Mas sim aqueles que são a base da pirâmide social. O seu trabalho do dia é exatamente esse envolvimento, quer dizer, você é um militante 24 horas por dia, Andrei, porque você é do fórum, né? E me fale depois um pouco do fórum, é um Fórum Nacional de Educação Inclusiva. Quer dizer, o seu trabalho é 24 horas por dia, essa militância. É militância. O livro é militância, os artigos são militantes e por aí vai. E eu sigo até uma carreira junto com o livro, fazendo militância, né? Não pode ser de outra forma. Isso é importante. Porque eu achei muito interessante o que diz o Casado aqui, o jornalista, nosso colega. Ele diz, olha, se vocês esperam encontrar aqui
mergulho na condição humana, lamentações, Nada etc, etc. Nem começa, é um livro militante. Escrito por alguém que briga todos os segundos de cada dia por liberdade, o elementar respeito aos direitos civis dele e de sua comunidade no Brasil. Né? Quer dizer, claro. é uma tão simples. Mas não é. Direito, mas não é. Não, porque é cumprir os direitos, cumprir o que manda. Não é uma coisa absurda, quer dizer. Por exemplo, o Brasil tem umas coisas. Houve um confronto de duas torcidas, do Vasco com o Atlético do Paraná, em que os torcedores quase se matam, né? Literalmente, o torcedor saiu lá desfalecido, etc, etc, etc. E aí, 2 dias depois, me aparece o ministro do esporte da área, lançando um plano de 9 pontos, etc, etc. Pontos que estão no Estatuto do Torcedor, que já está em vigor há vários anos, era só ter sido cumprido aquilo ali. Não precisa de plano. Já está na lei. Aqui mesmo no Ceará, o Ministério Público, que tem uma boa atuação nessa área, já faz funcionar nos estados, delegacia, juizado, etc, etc. Coisa que o ministro está agora alardeando que isso tem que começar a funcionar. Mas está na lei. Agora que ele percebeu que não está com essas coisas. E você luta por direitos que não são, digamos assim, não é concedido, porque o direito é nosso. Ninguém concede, não é? O direito é nosso já. O direito nasce, já foi dito, não é nenhuma novidade, nasce nas ruas. Nas ruas. O direito nasce nas ruas e é construído pelas pessoas na sua luta. Né? Tem um jornalista americano que há alguns anos escreveu um artigo chamado A Última Grande Luta. A última grande luta, segundo ele, é a luta pela emancipação das pessoas com deficiência, que ele equipara a luta pela emancipação dos negros e das mulheres. Então ele diz que essa é a última grande luta. Né? Por quê? Isso. É um processo que eu considero irreversível. O Fórum, me fale um pouco do Fórum Nacional de Educação Inclusiva. O Fórum é uma organização que conta com pessoas como Cláudia Grabois, Meire Cavalcante, pessoas que militam 24 horas. A Cláudia é o que do Maurício Grabois? A Cláudia é sobrinha. É sobrinha do Maurício. O Maurício é aquele militante do PCdoB que foi assassinado na guerrilha do Araguaia. Isso. Nós somos companheiros tanto na luta pela inclusão como na luta pelos direitos humanos, que, aliás, a luta das pessoas com deficiência, eu considero que está no conjunto da luta pelos direitos humanos. Né? Quer dizer, no bojo dessa grande e maior luta. Então, nós trabalhamos no sentido da criança, da inclusão da criança com deficiência na educação infantil, que é a base, é o começo da vida dela. Né? Então, o fórum é sediado onde? Nós no Rio? discutimos no Rio, tem em São Paulo, né? Então nós discutimos e participamos de todos os fóruns da Conferência Nacional, da última Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Procuramos estar presentes em todos os fóruns de discussão das questões das pessoas com deficiência, colocando a nossa posição. Isso é importante. O Andrei, eu queria te agradecer. Você volta quando para o Rio agora? Vai ficar mais um pedaço aqui na terrinha? Infelizmente. Vai embora agora esse final de semana? Domingo eu estou voltando para o Rio de Janeiro porque eu não posso ficar mais tempo. Mas se eu pudesse... O trabalho chama, né? Então, boa viagem, muito obrigado por ter vindo, parabéns pela sua luta. E o livro, eu estava lendo aqui, é muito interessante, as pessoas que estão interessadas, Assimétricos, textos militantes de uma pessoa com deficiência, Andrei Bastos. Você pode procurar nas melhores livrarias, quer dizer, o Andrei, ele fez da adversidade, não é, uma arma de luta. Parabéns. Muito obrigado, Renato, muito obrigado a vocês, telespectadores, meus conterrâneos. E até a volta. Até a volta. Foi muito bom tê-lo aqui hoje no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.
hoje no programa nós vamos falar de acessibilidade, vamos falar também de educação inclusiva. Eu estou recebendo aqui um convidado que inclusive participou ontem, aqui, quinta-feira, de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia sobre acessibilidade e educação inclusiva no Ceará. O encontro foi realizado no complexo de comissões aqui da Assembleia, na Comissão de Educação. E o debate foi proposto pelos deputados professor Teodoro e Raquel Marques. E eu estou recebendo aqui, ele é um militante desta causa. Ele é cearense, mas está radicado no Rio de Janeiro desde 1960. Tem 62 anos, é jornalista e é escritor. Ele já trabalhou nos jornais Correio da Manhã e Globo, dirigiu sua própria empresa de comunicação, atuou também em organizações não governamentais, como a Qualivida e BDD Terra dos Homens. Integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, de 2008 a 2012, e atualmente integra a ONG Sociedade pela Responsabilidade Pública e o Fórum Nacional de Educação Inclusiva. Ele lançou agora em outubro um livro, Assimétricos, Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência. A obra dele trata da história dele como cadeirante, após perder uma perna devido a um câncer, e a sua militância na causa. Foi lançado, inclusive, o livro dele, que é este aqui, foi lançado ontem na audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Eu recebo muito prazer aqui no programa o cearense, jornalista, Andrei Bastos. Ele está aqui comigo, é com ele o programa Questão de Ordem de hoje. Você participa do programa pelo nosso Disque Assembleia, esse número que está aí no seu vídeo. Essa ligação é gratuita, 0800, você liga, você interage com a gente, você pode dar opinião, você pode fazer sugestões, pode mandar críticas também, claro, e você pode sugerir temas para futuros programas que a gente vai realizar aqui. Aliás, este programa é uma feliz coincidência, porque este tema, acessibilidade, ele é sempre um tema muito recorrente nos nossos telespectadores, que nos mandam, não é, através deste número, sugestões para que a gente aborde este assunto, porque este assunto é inesgotável. Não é? Eu posso realizar N programas focando a questão da acessibilidade, até porque as cidades brasileiras são praticamente inacessíveis. É um drama ser cadeirante nas cidades brasileiras. Só Fortaleza não. Qualquer cidade brasileira, umas melhorzinhas do que as outras, mas é um drama. E a gente vai ouvir esse testemunho aqui no programa, a partir de agora, com o Andrei Bastos, que está aqui comigo e é o meu convidado no Questão de Ordem. Andrei, tudo bem? Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Questão de Ordem. Boa noite, Renato. É um enorme prazer estar aqui com você e com os meus conterrâneos. Isso. Né? O senhor deixou o Ceará em 60, isso? Com 9 anos de idade. Voltei algumas vezes para visitar a família e tudo, mas está sendo agora uma viagem diferente porque o Fortaleza cresceu muito. É uma cidade inteiramente nova para mim. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o livro Assimétricos Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência, Andrei Bastos. Esse livro é da editora Ponteio, foi lançado agora no Rio, em outubro, e tem na contracapa, tem 2 textos muito interessantes. Do jornalista José Casado, diz o seguinte: avisa ao leitor, se espera encontrar aqui no livro algo do tipo profundo mergulho na condição humana, devido à história de vida do Andrei, nem comece. Este é um livro militante, escrito por alguém que briga todos os segundos de cada dia por liberdade, o elementar respeito aos direitos civis dele e de sua comunidade. Parece simples, mas não é, diz aqui o José Casado. E a Isabel Maior, médica, professora, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, diz aqui: cada um dos artigos de Assimétricos, que é o livro, faz refletir sobre a opressão sob a qual vivem as pessoas com deficiência. Diferentemente de pesados textos de monografias, teses ou compêndios recheados de leis, políticas e programas, o passeio por esta coletânea é um prazer. Com sua leveza, apesar do viés de denúncia, Assimétricos consegue ser uma interessante atualização em direitos humanos, devidamente entremeada por vivências para lá da imaginação. Por isso mesmo, diz ela, cativa. Andrei, isso aqui é toda a tua história a partir do momento em que você ficou cadeirante, que você precisou enfrentar
a dura realidade da cidade. E é porque você mora no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma certa preocupação de acessibilidade, pelo menos a preocupação lá, pelo que eu sei, começou bem antes, por exemplo, que aqui em Fortaleza. Começou, mas não continuou. Não continuou. Como muitas coisas nesse país. Agora, esse livro, Renato, ele é a reunião de textos que eu venho publicando desde 2005, de 2005 a 2012, nos jornais, principalmente no Globo, em sites, enfim, em outros veículos de comunicação. E aí eu concluí que eu precisava reunir esses textos que estavam dispersos, tanto no tempo quanto no espaço, quer dizer, em vários veículos, reunir num livro para dar uma maior efetividade, né, a essa reflexão sobre os problemas das pessoas com deficiência. Muito bem, eu vou dar até aqui um foco aqui no livro, o Andrei. Este livro está à venda aqui em Fortaleza, porque de repente os telespectadores podem se interessar. Como é que as pessoas podem adquirir o teu livro? A editora vai colocar o livro nas livrarias, principalmente na Livraria Cultura, aqui de Fortaleza, sim. Mas de imediato esse livro já pode ser comprado nos sites das livrarias Cultura, Saraiva e Livraria da Travessa. Quer dizer, essas livrarias já vendem nos seus sites, então as pessoas de qualquer lugar do país ou do interior podem comprar pela internet que eles entregam. Você virou militante deficiente, evidentemente, quando você ficou cadeirante. Quer dizer, você como um jornalista antenado, atualizado, claro que você sempre militou nessa causa. Né? Até como homem de esquerda, porque você já me disse aqui que militou na esquerda. Mas, como militante, foi a partir de quando que você ficou cadeirante? Pois é, Renato. Na verdade, essa é uma grande ironia da minha vida. Porque eu me engajei na luta das pessoas com deficiência ainda com as duas pernas. Porque eu fui participar da campanha da técnica de ginástica artística Georgette Vidot, que é paraplégica, e assumi um compromisso com ela que não se esgotava na eleição. Eu deixei claro que eu estava assumindo o compromisso de uma luta política que ia além da luta partidária ou da eleição dela, que era a das pessoas com deficiência. Ela se elegeu e eu fui trabalhar como assessor de comunicação. Ela se elegeu? No gabinete. Se elegeu deputada estadual no Rio de Janeiro. Certo. E eu já trabalhando... Por qual partido ela? Na época, ela entrou para o PPS. PPS. E nós já estávamos trabalhando, então, na Alerj, né, quando eu precisei amputar a perna. E me tornei uma pessoa com deficiência de fato. Essa é que eu considero uma grande ironia na minha vida. E como você falou da minha experiência de luta política, quer dizer, que começou lá nos anos 1960, no movimento estudantil, na luta contra a ditadura, essa coisa toda, eu procurei trazer a minha experiência de luta política para essa causa. E cheguei à conclusão de que a melhor maneira que eu tinha de contribuir para essa luta era escrevendo, que era o que eu sabia fazer, que era a minha profissão. Eu era jornalista e sou jornalista. Passei a publicar esses artigos. E, por incrível que pareça, quando você me perguntou como é que estava a acessibilidade no Rio de Janeiro, o primeiro artigo que eu publiquei chama-se O Deficiente Transporte Coletivo. Que, aliás, é deficiente não só para os deficientes, para todo mundo. Né? É um negócio gravíssimo no Brasil. Nós não temos transporte público de qualidade e está aí o nosso sistema caótico, que o Brasil investiu ao longo dos anos no modal automóvel, que é um modal absolutamente anticivilizatório. Né? Você todo mundo andar de carro, não cabe, daí o resultado. E como, aproveitando o nome do seu programa, questão de ordem, né, quer dizer, eu sempre digo, os problemas, a luta pela emancipação das pessoas com deficiência é uma luta que beneficia a toda a sociedade. Porque tem um ditado que diz, onde passa uma cadeira de rodas, passa qualquer um. Né? Isso tem um significado, um simbolismo, que diz o seguinte, se os direitos das pessoas com deficiência, em qualquer campo, né, no trabalho, na educação, enfim, forem atendidos, a sociedade terá, vamos dizer assim, dado um grande salto civilizatório e que beneficiará a todos. O que é que falta para
investirem realmente em educação inclusiva, o Andrei. Eu estou vendo aqui, em 2011, você deve conhecer muito bem, o governo da presidente Dilma lançou, em novembro de 2011, dia 17, o programa Viver Sem Limites, que é um plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Como tudo no Brasil, se lança o plano, etc., a toda uma parafernália midiática, etc., etc. O governo federal previa investir até 2014, para o ano, quer dizer, que é o período do mandato dela, 7,6 bilhões, não é, nos entes federados, em ações para incluir as pessoas. Quanto disso, você tem informação, quanto disso realmente saiu do papel? Porque prever não significa gastar. Porque as questões têm que ser concretas, quer dizer, esse dinheiro está sendo investido, isso redundou em quê, na sua opinião? Renato, como todas as outras coisas e grandes projetos no Brasil, isso anda muito pouco. De qualquer forma, o que já foi feito, eu quero deixar claro que eu não sou filiado a nenhum partido e nem, vamos dizer assim, ligado de qualquer modo. Então eu reconheço... Você já foi filiado a um partido que era o PPS? Fui partido, mas saí. Mas eu reconheço, vamos dizer assim, as coisas boas porque eu sempre penso em termos de Estado e não de governo. Então, durante o governo Lula, saiu o decreto 5296, foi promulgada a Convenção da ONU como equivalência de emenda constitucional, tudo isso. Então, toda essa questão da pessoa com deficiência avançou muito nesses últimos anos. Esse programa, agora do governo Dilma, ele é uma coisa muito boa, muito... Se sair do papel. Se sair do papel. Né? E tem, inclusive, no bojo dessas novidades, né, boas para a sociedade, para as pessoas com deficiência, um plano nacional de educação também. Né? Que é muito bom, mas eu já vi uma crítica a ele. Discutido. Tem muita, quer dizer, é muito teórico, né? Quer dizer, tem que se colocar na prática também. Sim, mas veja bem, quer dizer, as coisas começam mesmo no pensamento, na teoria, porque esse pensamento reflete uma vivência prática. Embora o Brasil esteja tão atrasado que a gente precisa acelerar um pouco. Precisa acelerar, sem dúvida. Eu sou muito atrasado. Sem dúvida. Mas se você pensar que há muito pouco tempo as pessoas com deficiência não tinham a presença que têm hoje em dia na sociedade, eu mesmo, que estudei também arquitetura, quando eu estudante de arquitetura, eu nunca ouvi falar de acessibilidade. Não existia essa cadeira, não existia essa preocupação, não existia nada disso. Você fez arquitetura e depois mudou... Eu já era jornalista e fui tentar um sonho de adolescência com arquitetura, mas só fiz a escola, nunca pratiquei nada. Né? Então, sou um arquiteto formado também. Mas nunca militei na área. Né? Então, eu acho que essas questões são muito novas de fato. Né? E nós precisamos discuti-las intensamente e agora é o momento de discutir, porque o Plano Nacional de Educação, por exemplo, ainda não foi nem aprovado pelo Congresso. Vai ser aprovado, votado na próxima semana, terça-feira. Mas o texto original desse plano, ele era muito bom para as pessoas com deficiência porque preconizava a chamada educação inclusiva. Isso quer dizer o quê? Que todas as crianças com deficiência têm o direito de frequentar o ensino regular, as escolas regulares, e não apenas e exclusivamente as escolas especiais, que era o que acontecia no passado. Ora, nós sabemos aí, estatisticamente, que a maioria quase absoluta das crianças e das pessoas com deficiência tem plena capacidade de frequentar uma escola de ensino regular. Então, eu não entendo por que alguns parlamentares, e aí nós temos, o Renato, e isso me faz muito feliz agora com essa minha vinda ao Ceará, porque nós temos aqui parlamentares como o Inácio Arruda, o José Pimentel e a própria Raquel Marques. O Eunício Oliveira, Raquel Marques. Que estão trabalhando a nosso favor e a favor de toda a sociedade brasileira, defendendo o texto original do PNE, que prevê essa educação inclusiva. Já outros políticos estão querendo acabar com essa história e favorecer as escolas especiais. Eu não tenho nada contra as escolas especiais, muito pelo contrário. Eu acho que elas podem, sim, atuar colaborando com as escolas com ensino regular
para que essas escolas de ensino regular se capacitem para atender as crianças com qualquer tipo de deficiência. O que elas não podem fazer é tentar se manter privilegiadas como tendo o monopólio das crianças com deficiência. Isso é As crianças com deficiência têm que ter a opção. Não só a opção, elas têm que ter a oportunidade, Renato, porque uma criança com síndrome de Down, que tenha, vamos dizer assim, 60% da capacidade intelectual do que se considera a média do ser humano, ela tem direito a exercer plenamente esses 60%. Sabe, assim como existem pessoas ditas normais que são mais ou menos inteligentes, isso é fato. É verdade. Né? Então, elas convivem na mesma sala de aula com pessoas que são bem mais inteligentes. Exatamente, então elas só fazem parte desse amplo espectro humano. E elas a situação que mais favorece o desenvolvimento da criança com deficiência. Eu, inclusive, no livro faz parte um capítulo que é sobre a inclusão da criança com deficiência na educação infantil, porque eu entendo que é aí que é a chave do problema. Se nós trabalharmos pela inclusão da criança com deficiência na educação infantil, nós vamos resolver o problema da inclusão do conjunto das pessoas com deficiência em muito menos tempo. Agora, o bom, e aí eu concordo contigo, André, é que a questão dos deficientes, ela, de certa forma, está na ordem do dia. Quer dizer, nunca se falou tanto nisto. Né? É tema de campanha eleitoral já, que nunca era. As pessoas, os candidatos se comprometem, embora alguns depois não cumpram, mas há um compromisso e, portanto, há legitimidade para se cobrar a partir do momento que o sujeito lança documentos, se compromete, etc. Há hoje toda uma preocupação que os prédios públicos sejam acessíveis, quer dizer, algo realmente está acontecendo. Isso aí você tem toda a razão. Basta você ver o seguinte, que o último censo do IBGE detectou que 24,5% da população brasileira tem alguma deficiência. Se você somar a isso pelo menos uma pessoa, que uma pessoa com deficiência tem um marido, uma esposa, um filho, um pai, enfim, pelo menos uma, você já dobrou esse contingente. E não é à toa, nós sabemos que banqueiro não bate prego sem estopa. Por que, Renato, que os bancos são acessíveis? Por que a FEBRABAN, se preocupou em tornar o sistema bancário acessível para as pessoas com deficiência? Porque ela sabe que as pessoas com deficiência movimentam 100 bilhões de reais por ano. É uma baita de uma clientela. Exatamente. Então, por que alguns parlamentares trabalham no Congresso Nacional pelo retrocesso na questão da educação? Isso é que eu não entendo, porque as escolas especiais elas não podem se recusar a ter esse papel de se somar ao ensino regular para ampliar o alcance da inclusão das crianças. É esse o problema. Andrei, eu vou pedir aqui rapidamente o intervalo, a gente volta já com questão de ordem. Estou aqui com o Andrei Bastos, ele é um cearense radicado no Rio de Janeiro, mora em Copacabana, não é? Copacabana. Belíssima praia de Copacabana, tão cantada, né, em verso e prosa. Ele tem 62 anos, é jornalista e escritor e é um militante da causa do deficiente. Inclusive, acaba de lançar esse livro aqui, Assimétricos, Textos Militantes de uma Pessoa com Deficiência, que vocês podem procurar nas melhores livrarias aqui de Fortaleza. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já.
governo do estado acaba de entregar mais uma policlínica regional, agora em Tianguá. Os moradores de Tianguá, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Ubajara e Viçosa do Ceará poderão realizar consultas e exames sem descer a serra da Ibiapaba. O Ceará agora tem 12 UPAs, 16 policlínicas e 17 CELS, que junto com os novos hospitais regionais estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo Ceará. A vida pode ser mais que isso. Viaje pelo Brasil. Aproveite que o Viaja Mais Melhor Idade voltou e voltou ainda melhor. Se você tem 60 anos ou mais, é aposentado ou pensionista, conta com vantagens, descontos exclusivos e crédito facilitado para viajar pelo Brasil. Acesse viajamais.gov.br e viva o melhor da vida. Viaje pelo Brasil. É bom para você, é bom para o país. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de acessibilidade, estamos falando de educação inclusiva. Eu estou aqui como um militante, não é? Que é um cearense, jornalista. Ele é formado em arquitetura, contou agora no primeiro bloco, embora nunca tenha exercido, e é escritor. Tem 62 anos e desde 1960 radicado no Rio de Janeiro. O Andrei Bastos, que está aqui comigo e veio participar de uma audiência pública sobre educação inclusiva. Foi realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu achei muito interessante, porque quando você citou aí os políticos, citou inclusive 2 políticos do PT, que é a Raquel, porque tem um texto teu aqui, mais um século de mãos amarradas, você diz claramente que é de oposição ao PT e ao Lula, mas mesmo assim reconhece que no governo do presidente Lula muitos avanços foram conseguidos na causa. Isso é interessante. Embora você tenha suas convicções, não é, de não fechar com as posições do PT quanto partido, mas reconhece que no governo do Lula, né, avanços significativos ocorreram. Isso é muito interessante. Eu abri aqui, coincidentemente, nessa página, na hora que você estava falando aí, citando inclusive políticos que estão abraçados com esta causa, que também é sua, e que pertencem, né, a um partido que, politicamente, você não fecha. Isso é importante. Mostrar, porque você tem a justeza de reconhecer. Perfeito, nos sem contratos. dúvida Não é nenhuma. isso? Isabel Maior, que me honrou escrevendo o prólogo desse livro, foi secretária nacional da pessoa com deficiência nos 8 anos do governo Lula. E somos grandes amigos e companheiros de militância. Legal isso. Então, e ela que, vamos dizer assim, despertou essa minha visão mais abrangente de que o que interessa são políticas de Estado e não de governo. Isso. Então, seja lá que governo for, nós podemos ter políticas públicas consequentes e absolutamente perfeitas para a população. É isso que o Brasil precisa, inclusive, aprender a E como pensar você como falou Estado. bem, política de Estado, não é uma coisa que se encerra num ou no outro governo. Exatamente. É uma coisa que tem que permear os governos e seguir para frente. Exatamente. Isso se dá no plano federal, no plano estadual, porque no plano estadual a gente vê, para citar o exemplo do Rio de Janeiro, quando o Brizola construiu os Brizolões, uma experiência educacional fantástica com Darcy Ribeiro. Isso. E o governador seguinte Acabou Moreira com Franco. Aquilo. Moreira Isso Franco. é uma Absurdo. idiotice, na minha opinião. E se o projeto do CIEPS tivesse sido dado continuidade, o Rio não seria talvez tão violento. Aliás, se a educação fosse prioridade do Brasil, a gente não estaria vivendo essa epidemia de violência Sem que dúvida estamos nenhuma. vivenciando de Sem norte a dúvida sul deste país. É uma coisa Sem absurda. dúvida nenhuma. A saída nisso aí é educação, não tem outra saída não. Pois é. E aí, pegando o gancho da educação, quer dizer, a acessibilidade, a inclusão no mercado de trabalho, né? Todas as questões das pessoas com deficiência, que eu chamo de questões adultas, elas podem ser resolvidas com uma rapidez muito maior se a gente começar a resolver o problema da infância, da inclusão da criança com deficiência. Porque em 1 ou 2 gerações a gente resolve uma coisa que talvez leve aí umas 5 gerações, sei lá quanto tempo, né, para resolver, a gente só pensando nas questões adultas. Verdade. Por isso que eu insisto nessa tecla do Plano Nacional de Educação do governo,
que está aí para ser Que não aprovado. é bem do governo, é da Exatamente. sociedade, é do Congresso, é dos deputados, dos senadores. Eu até usei mal o termo governo. É porque o plano não pode ser apropriado por este ou aquele governo, porque, na verdade, ele é o resultado de um debate da própria sociedade. E foi isso que aconteceu. Não é uma coisa de governo. É uma coisa, inclusive ele está sendo votado e debatido no Congresso, sendo emendado, muitas sugestões já foram acrescentadas. Portanto, ele é um plano da sociedade brasileira. Sim, mas aí é que podem acontecer coisas desagradáveis, porque alguns políticos que têm os seus, vamos dizer assim, campos eleitorais, os seus eleitores dentro dessa área da educação especial, elas querem manter, vamos dizer assim, essa situação de privilégio. Mas não é um privilégio puramente financeiro. Por que financeiro, eu digo? Seria um privilégio muito pequeno, uma vantagem muito pequena. O governo, o Estado, paga uma matrícula para a criança do ensino regular e paga uma matrícula para a criança com deficiência. Se a criança com deficiência frequenta a escola de ensino regular e a escola especial, ela recebe duas matrículas, dois dinheiros. Né? E no caso de uma escola só reunir as duas coisas, ela receberá os dois dinheiros, que é uma situação que pode existir para as chamadas escolas especiais hoje em dia. Mas eu considero isso muito pouco para que justifique um interesse em manter esse monopólio. Eu acho que o interesse real está, vamos dizer assim, nos votos que essas comunidades proporcionam para determinados parlamentares, né, que querem manter essa sua clientela na ignorância de que a inclusão se dará de maneira mais efetiva, colocando as crianças com deficiência nas salas de ensino regular. É aí que elas terão as melhores oportunidades de se desenvolverem intelectualmente, de participarem plenamente como cidadãs na sociedade brasileira. André, eu queria usar teu exemplo para a gente falar um pouco aqui de acessibilidade. Você mora em Copacabana, quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é que fica, não é? Perto onde você mora tem inclusive a estação do metrô, né, que passa ali perto, ali por trás, na Nossa Senhora de Copacabana, que é aquela... Siqueira Campos. A Siqueira Campos. Eu queria que você relatasse aqui o seguinte, qual é a dificuldade que você sente, por exemplo, você sai de Copacabana e vai para a Alerj, que é no centro. Inclusive é um prédio muito bonito, não é? O Palácio Tiradentes, etc, etc. Qual é o problema que você sente? Você sai, você vai, é cadeirante, e aí? Como é que faz? Tem ônibus? Tem van? Como é que você chega no metrô? Quais são as dificuldades? Renato, ontem... É porque lá tem metrô, porque tem cidade brasileira que não tem metrô. Ontem a Márcia, vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência aqui do Ceará, ela, num determinado momento, disse que a inclusão, até a propósito da educação inclusiva, disse que a inclusão começava dentro de casa. E eu dei prosseguimento à fala dela dizendo, e a exclusão começa na porta de casa. Porque a gente não vê os cadeirantes, as pessoas com deficiência nas ruas e elas são em tão grande número? Porque elas não conseguem sair de casa. Eu sou um privilegiado, eu tenho um automóvel, né? Estaciono perto de casa, estaciono na porta do meu trabalho, enfim, por aí vai. Mas, até uma vez que eu tive que deixar o meu carro na oficina, eu peguei a minha cadeira de rodas e disse, vou, quando a prefeitura de lá anunciou, nós soltamos 500 ônibus adaptados a eles, quero ver esses 500 ônibus. Eu fui para lá. Né? Passou quanto tempo esperando o ônibus? Hein? Passou quanto tempo esperando? Não só isso. Eu fiz uma fila de ônibus parados ali, porque o primeiro o equipamento quebrou, ficou com aquela língua de fora, não podia seguir, tinha que esperar o reboque. O segundo, os caras não sabiam operar e aí travaram todo o negócio. E o terceiro, não tinha nem, como se diz, aquele negócio de manipular a máquina. Sim. Ou seja, eu fiz uma fila de 3 ônibus... E não saiu do lugar. E não saí do lugar. Se eu tivesse um compromisso de hora marcada, eu já tinha perdido. Como um cidadão cadeirante que eu conheço de Campo Grande, que teve que pedir demissão de um emprego que ele conseguiu na Light, porque ele não conseguia chegar na hora. Nunca. É absurdo. Entendeu? Então, não e ele é cidadão igual aos outros, paga impostos. E aí? E a cidade, ele tem direito também de circular na cidade. Então a situação é tão tremenda
que a atualidade de textos que eu escrevi em 2005 permanece. O primeiro artigo, chamado O Deficiente Transporte Coletivo, porque quem é deficiente é o transporte coletivo, é a sociedade, não é o cadeirante. Né? É verdade. E então permanece atual, porque o problema está longe de ser resolvido. E as calçadas? Quer dizer, não é só o ônibus, você não consegue nem chegar no ponto de ônibus, porque as calçadas, até no Rio de Janeiro, é um problema grave com aquela história de pedras portuguesas. Pedras portuguesas. Onde você mora ali, tem muita, né? Pois é. As calçadas são terríveis. Até um dos últimos artigos que eu publiquei, que não está nesse livro, cadeirantes para as mulheres de salto alto, né? Muito complicado. Eu chamei de pedras cariocas, porque não são pedras portuguesas. As pedras cariocas impedem qualquer... Porque não é também só o cadeirante, Renato. O cego. O cego também vai se atrapalhar ali. Complicado. Sabe? As pessoas que têm qualquer tipo de mobilidade reduzida, os idosos, as mulheres grávidas, está todo mundo mal nessa fita. Ô Andrei, você integra o Fórum Nacional de Educação Inclusiva, é isso? Isso. Você ainda está participando desse fórum. Você representa lá quem? Essa ONG, Sociedade pela Responsabilidade Não. Pública? Me fale um pouco da ONG e do fórum. Essa ONG ela foi criada em 2011 por causa das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro. E agora está uma enchente horrível. Pois Rio, é. Né? Uma chuva lá que alagou tudo. Né? Exatamente. Eu vi uma cena dantesca, né? Quer dizer, como a questão civilizatória neste país ainda engatinha. É impressionante. Quer dizer, em plena enchente, as pessoas padecendo, mais de 4 mil desabrigados, pessoas morreram, e o sujeito cobrando para atravessar uma pessoa do outro. Isso é um absurdo. Quer dizer, isso é um completo absurdo. Quer dizer, o que mostra, não é, do cinismo brasileiro. Absurdo, que o Nelson Rodrigues já falava nisso, né, que o brasileiro é cínico à beça. Como é que alguém quer se aproveitar de uma desgraça, de uma tragédia, para faturar algum? É um absurdo isso. Não, e isso vai do sujeito que cobra para atravessar uma rua, né, inundada, ao prefeito que desvia verbas de flagelados. Sim. Sabe? Então, isso daí, a meu ver, é crime hediondo. Isso deveria ser punido severamente. É verdade. Porque mata muito mais do que qualquer guerra por aí, se a gente for ver os números resultantes disso. Bom, então essa ONG, ela visa exatamente... responsabilizar os gestores, as autoridades públicas, por dolo ou incúria. Quer dizer, esse prefeito que desviou verbas e outros tantos. E nós também reconhecemos o valor daqueles que se destacam, vamos dizer assim, na sua exemplaridade de responsabilidade pública. Esse ano, agora, nós premiamos a doutora Ângela Tenório, que talvez... É de onde ela? Ela é do Rio de Janeiro. E ela apareceu numa reportagem da televisão. Não, ela é uma médica. E num plantão médico, ela foi entrevistada e o hospital onde ela estava trabalhando estava repleto de gente para ser atendida, ela estava sozinha. Como já é de praxe, né, nos hospitais públicos brasileiros. Exatamente. E ela desabafou diante das câmeras de televisão de uma emissora, dizendo o absurdo que era o serviço médico, enfim, que a situação caótica em que os médicos estavam vivendo e continuam vivendo no Rio de Janeiro. Então ela foi premiada por nós esse ano como uma merecedora, né? Claro, ela teve um ato cidadã. Né? Exatamente. Quer dizer, não é porque ela trabalha no hospital que ela vai tentar encobrir a ineficiência do público, e que é notória. Né? E nós optamos até por premiar e reconhecer o valor dos, vamos dizer assim, funcionários públicos menos graduados. Quer dizer, não estamos preocupados em premiar quem está lá em cima, na hierarquia do funcionalismo público, né? Mas sim aqueles que são a base da pirâmide social. O seu trabalho do dia é exatamente esse envolvimento, quer dizer, você é um militante 24 horas por dia, Andrei, porque você é do fórum, né? E me fale depois um pouco do fórum, é um Fórum Nacional de Educação Inclusiva. Quer dizer, o seu trabalho é 24 horas por dia, essa militância. É militância. O livro é militância, os artigos são militantes e por aí vai. E eu sigo até uma carreira junto com o livro, fazendo militância, né? Não pode ser de outra forma. Isso é importante. Porque eu achei muito interessante o que diz o Casado aqui, o jornalista, nosso colega. Ele diz, olha, se você espera encontrar aqui
mergulho na condição humana, lamentações, Nada etc. Nem começa. É um livro militante. Escrito por alguém que briga todos os segundos de cada dia por liberdade, o elementar respeito aos direitos civis dele e de sua comunidade no Brasil. Né? Quer dizer, claro. é uma tão simples. Mas não é. Direito, mas não é. Não, porque é cumprir os direitos, cumprir o que manda. Não é uma coisa absurda, quer dizer. Por exemplo, o Brasil tem umas coisas. Houve um confronto de duas torcidas, do Vasco com o Atlético do Paraná, em que os torcedores quase se matam, né? Literalmente, o torcedor saiu lá desfalecido, etc. E aí, 2 dias depois, me aparece o ministro do esporte da área, lançando um plano de 9 pontos, etc. Pontos que estão no Estatuto do Torcedor, que já está em vigor há vários anos, era só ter sido cumprido aquilo ali. Não precisa de plano. Já está na lei. Aqui mesmo no Ceará, o Ministério Público, que tem uma boa atuação nessa área, já faz funcionar nos estádios, delegacia, juizado, etc. Coisa que o ministro está agora alardeando que isso tem que começar a funcionar. Mas está na lei. Agora que ele percebeu que não está com ele, essas coisas. E você luta por direitos que não são, digamos assim, não é concedido, porque o direito é nosso. Ninguém concede, não é? O direito é nosso já. O direito nasce, já foi dito, não é nenhuma novidade, nasce nas ruas. Nas ruas. O direito nasce nas ruas e é construído pelas pessoas na sua luta. Né? Tem um jornalista americano que há alguns anos escreveu um artigo chamado A Última Grande Luta. A última grande luta, segundo ele, é a luta pela emancipação das pessoas com deficiência, que ele equipara a luta pela emancipação dos negros e das mulheres. Então ele diz que essa é a última grande luta. Né? Por quê? Isso. É um processo que eu considero irreversível. O Fórum, me fale um pouco, do Fórum Nacional de Educação Inclusiva. O Fórum é uma organização que conta com pessoas como Cláudia Grabois, Meire Cavalcante, pessoas que militam 24 horas. A Cláudia é o que do Maurício Grabois? A Cláudia é sobrinha. É sobrinha do Maurício. O Maurício é aquele militante do PCdoB que foi assassinado Na guerrilha do Araguaia. Na guerrilha do Araguaia, isso. Nós somos companheiros tanto na luta pela inclusão como na luta pelos direitos humanos, que, aliás, a luta das pessoas com deficiência, eu considero que está no conjunto da luta pelos direitos humanos. Né? Quer dizer, no bojo dessa grande e maior luta. Então, nós trabalhamos no sentido da criança, da inclusão da criança com deficiência na educação infantil, que é a base, é o começo da vida dela. Né? Então, o fórum é sediado onde? Nós no Rio? discutimos no Rio, tem em São Paulo, né? Então nós discutimos e participamos de todos os fóruns da Conferência Nacional, da última Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Procuramos estar presentes em todos os fóruns de discussão das questões das pessoas com deficiência, colocando a nossa posição. Isso é importante. O Andrei, eu queria te agradecer. Você volta quando para o Rio agora? Vai ficar mais um pedaço aqui na terrinha? Infelizmente. Vai embora agora esse final de semana? Domingo eu estou voltando para o Rio de Janeiro porque eu não posso ficar mais tempo. Mas se eu pudesse... O trabalho chama, né? Então, boa viagem, muito obrigado por ter vindo, parabéns pela sua luta. E o livro, eu estava lendo aqui, é muito interessante, as pessoas que estão interessadas, Assimétricos, textos militantes de uma pessoa com deficiência, Andrei Bastos. Você pode procurar nas melhores livrarias, quer dizer, o Andrei, ele fez da adversidade, não é, uma arma de luta. Parabéns. Muito obrigado, Renato, muito obrigado a vocês, telespectadores, meus conterrâneos. E até a volta. Até a volta. Foi muito bom tê-lo aqui hoje no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.